Preparando a sala, gente. Boa tarde, noite. Estamos aqui para mais um encontro. Antes de nós começarmos a mover, eu quero agradecer muito a presença de algumas pessoas ontem. Inicialmente a Luciana Sesconeto, lá do Instituto Federal de Joinville, pessoal do curso técnico do teatro, disciplina de corpo, né? Também aqui estou trabalhando com vários dispositivos, a Camila Fayal, que ontem ela foi procurar a poesia que chama Das Propriedades de Dobrar-se. E aí eu vou falar essa poesia para vocês e depois vou pedir para a Camila ali no Facebook poder compartilhar nos comentários. E talvez essa poesia tenha relação com aquilo que esses encontros tenham se proposto, que é dividir certas metodologias de trabalho, e isso tem a ver com a pesquisa que eu realizo desde 2016. E essa pesquisa ela encontra seu tubo de ensaio, seu nicho de experimentação dentro do projeto de extensão chamado Mimes e Companhia de Dança Coisa, que tem o apoio do Departamento de Difusão Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir desse apoio, a gente criou um projeto chamado Degustação de Movimentos. Então, o Degustação, ele era para ter começado dia 20 de março. E, obviamente, nós estamos em recesso, nós estamos em casa, nós estamos cumprindo à risca todos os cuidados necessários para que a gente não contamine ninguém, para que a gente colabore com o sistema de saúde, né? E eu acredito que essa maneira de estar aqui conversando com vocês seja um degustação expandido, uma degustação de movimentos online, claro, sem as pessoas do Mimese, sem aquele aporte do público e das pessoas que vão participar do evento. Mas no que consiste isso? Consiste em distribuir aquilo que às vezes fica restrito ou numa disciplina de graduação da universidade ou num projeto de extensão e fica só para aquelas pessoas. Então faz algum tempo que nós estamos trabalhando para fazer essa difusão, mas eu nunca fiz isso online, ao vivo. Eu confesso para vocês que no início eu fiquei um pouco temerosa, eu tenho vergonha de estar aqui às vezes, né? Porque eu não sou uma youtuber, talvez eu não tenha os recursos tecnológicos para deixar isso como deveria ser, mas acreditando nessa intuição e no desejo que eu tenho de propor às pessoas, como eu falava ontem, uma percepção maior de seus movimentos e que essa percepção ela se desdobre para vários momentos do nosso dia. Eu falava de uma perspectiva utópica da percepção, que é quando nós estamos atentos, o mais atentos possíveis ao que está nos ocorrendo em termos de movimento, né? Qual parte do corpo estamos movimentando, com que tensão, qual a base de sustentação do meu peso, do corpo neste momento. Por exemplo, agora eu estou sentada no banquinho, apoiada num pé, enfim. Essa percepção que eu digo que a gente vai criando camadas de percepção à medida que a gente aguça e, de uma certa forma, treina essa percepção. Então eu vou falar o poema que a Camila Fayal compartilhou ontem, é um poema meu, que chama Das Propriedades de Dobrar-se. Tudo que dobra em mim desdobra a alma. Quanto mais eu dobro, mais a alma se espicha, pois o conjunto de todas as dobras gera ondas, onde a alma desliza e passeia.
Dança, alma, desliza e passeie, nessa densidade entre as células e as moléculas de ar. Quanto espaço há quando se dobra? Quantos espaços outros podem se expandir e acomodar-se? Mas não como sinônimo de parar, ajustar-se. Aí surge a medida de cada gesto, cada passo, cada revoada que movimenta o ar. Faça vento o corpo, faça vento e bagunce. Convoque o espaço, mas seja móvel. Dobre, para que possa a alma desdobrar-se e estender-se ao outro, ao mundo, espaço comum. De todos é esse vento que o corpo faz, de todos que a intensidade do vento puder alcançar e calar. Calar sem deixar mudo, calar porque o vento também faz dançar e desdobra, por assim ser, outras almas. Espaços circundantes que se confundem. Dobre-se agora no seu leito, corpo travesso, corpo que só quer correr e fazer vento. Dobre-se também ao cansaço e à pausa, para alimentar o vento e as dobras que amanhã novamente se farão. Então eu digo que esse poema, ele é uma metáfora daquilo que eu busco na vida, que é compartilhar esse desejo de mover, de ser movente, de bagunçar o ar, de correr e de propor isso para outras pessoas. Então é por isso que eu estou aqui hoje e eu fiquei muito pensando que a internet ela está povoada de vários vídeos, várias lives, as pessoas estão dançando, né? E eu fiquei muito pensando que esses vídeos, inclusive o meu, ele pode ser retrato de um certo desespero. Um certo desespero, uma certa urgência e eu diria um instinto de sobrevivência. Algo que eu estou meio tocada hoje. É algo que a gente está fazendo para deixar a nossa marca impressa no mundo. E hoje eu queria pensar em pé com vocês. Ontem nós falávamos muito dos pontos de apoio dos pés. E eu queria propor um exercício de caminhada em que a gente lembrasse o que a gente pensou ontem desses pontos de apoio entre calcânio, dedão, minguinho, todos os dedos, lembram? Borda externa dos pés, arco longitudinal alto. E eu queria pensar inicialmente na consciência dessa pisada no chão. A gente pode levantar e começar a pensar nesse calcânio tocando o chão, no desdobramento do pé e nas diferenças de pressão que o pé exerce no chão. Ontem nós movimentávamos os braços, lembram dos volumes? E eu falava, enquanto movimentamos os braços, não esqueçamos que os pés estão movendo, os pés estão pisando. E eu falava de diferentes camadas de percepção. E o que se anuncia com mais força na nossa percepção é aquilo que a gente está iluminando. Então, agora nós estamos iluminando a percepção tátil dos nossos pés. Mas isso não quer dizer que eu não esteja pensando em todos aqueles alinhamentos que a gente trabalhou nos outros dias. Vocês querem? Vamos dar uma revisada? Então vamos pensar nessa pelvis, como se nós estivéssemos deitados em pé. Deitados, então cuidar para não fazer uma protusão da cervical, cuidar para não derrubar a bacia para frente ou para trás, a cintura escapular para trás. Então tem um leve up que eu já tenho falado da nossa coluna e para isso eu vou pedir para vocês ativarem um pouco o abdômen. Não chega a ser uma contração, tá? É como se vocês dissessem, tá aqui, existe. Nessa pequena contração,
Isso tudo eu ainda estou pensando nos pés, tá? Porque para a gente transportar o peso de um pé para o outro, que na verdade é isso que é a marcha, a caminhada, eu preciso que toda essa carcaça que está caindo em cima dos pés também me dê uma mão, né? Me ajude. Então eu vou pensar nessa leve contração do abdômen como se os ilíacos, esses ossos aqui, eles quisessem estreitar. Pense nessa imagem de estreitar os ilíacos, as cristas ilíacas aqui. Nesse ínterim, existe uma leve contração do abdômen e a sínfise púbica, ela como se fizesse uma seta em direção aqui ao externo. Confere? Isso vai diminuir essa curva aqui, porque se eu estreito e fortaleço, e penso nessa subida da sínfise púbica, e também eu não estou pensando nisso, né? Estou pensando nesse apoio aqui, naquele apoio do chão. Então eu ativo esse centro e eu relaxo os meus ombros, eu lembro disso, dou esse leve indicativo do pescoço, lembrando da nossa rotação, relaxo um pouquinho aqui o rosto, a face, e mais ou menos mantendo tudo isso, eu vou fazer a caminhada. Então, estreitando a pelvis, subindo, e eu vou pensar na parte do meu pé que toca o chão, que é o calcâneo, e nesse desdobrar do pé, nessa transferência de peso, nesse controle. E nesse ínterim eu vou respirando, inspirando e expirando. Posso acelerar um pouquinho a marcha e perceber como que a percepção se redimensiona quando eu acelero um pouco a marcha. Começa a não dar mais tempo de pensar em tudo que nós estávamos pensando quando nós estávamos fazendo um movimento lento. E é aí que mora uma grande chave, que é como carregar essa percepção que nem a gente pode fazer lento e de forma mais consciente, avisando o corpo, percebendo. Mas de repente o movimento se dinamiza, aumenta a sua velocidade, talvez o seu peso, e a nossa percepção tão detalhada, ela parece que desaparece. Mas há uma outra inteligência que se faz, onde eu falava numa espécie de insight, uma inteligência do corpo, que ele já passou por determinados lugares e aí ele otimiza. Então isso me faz pensar que o movimento de hoje, ele não é mais um movimento de ontem, né? Eu estou atualizando, eu estou tirando essa informação que estava numa virtualidade, que já foi construída no dia anterior e nos dias anteriores e nos anos anteriores, e quando eu refaço um determinado protocolo de movimento ou uma determinada ação, eu estou atualizando vários saberes e ao mesmo tempo construindo novos, porque o corpo também, ele não é uma curva ascendente. Vocês já pensaram nisso? Em determinadas questões, sim, ele é uma curva ascendente. Talvez assim, para o artista, o peso cênico dele, se ele não parar de atuar, enquanto os anos passam, isso vai aumentando. Só que em termos articulares, em termos de esqueleto, de musculatura, a gente sabe que não é assim, a gente vai perdendo capacidades. Então, como é que é lidar com esse mesmo movimento todos os dias? E com essas camadas que você ganha de otimização de um gesto, de uma expressividade, de uma respiração, do estado de presença, e das coisas que talvez que requeiram mais destreza, que você perde, né? Então, eu acho que é esse equilíbrio dinâmico, por isso que os movimentos vão se redimensionando e a gente tem que fazer uma certa calibragem desses movimentos, todos os dias, enfim. Por isso que a gente faz aula, né? Todos os dias, quando a gente dança, enfim.
E ontem eu falava do princípio seja como for, que eu disse que é uma frase quase pronta minha, que às vezes a gente não tem tempo, não tem disposição, ou tem preguiça, ou está machucado de fazer o movimento, né? Para fazer movimentos. Mas então eu convido vocês a pensarem o que é possível hoje. Hoje é possível só caminhar. Hoje é caminhar e respirar, porque eu não quero fazer nenhum esforço, eu quero... Então caminha e respira. Caminha e respira, ativa, porque quando a gente vê, o corpo vai entrando num outro estado de conexão com os movimentos, de conexão com o pensamento, de conexão com a ação. E às vezes uma energia que estava estagnada, ela aumenta de vibração e a gente consequentemente se sente melhor, né? Quem nunca começou a dar uma aula e ao final da aula acabou a aula melhor do que estava, né? A gente sabe que sensação é essa. Então, esse era um ponto que eu queria falar. Outro ponto aqui, né? Como é que tá esse excesso de informação na internet? E eu fiquei meio culpada ontem de estar onerando a rede, de estar, como é que eu vou dizer, inflacionando a rede social, né? Com mais uma live, com mais uma informação. Mas aí eu pensei, não, isso não pensa assim, pensa que é a pesquisa, que são os resultados da pesquisa que estão sendo distribuídos, enfim, que é a degustação de movimentos que está acontecendo de alguma maneira e que é uma maneira de chegar mais próximo às pessoas e propor algumas ideias para que a gente possa mover as energias, porque muito facilmente a gente fica estagnado e quanto menos movimento a gente gera, mais torpor corporal a gente fica, né? Certo? Então, hoje nós não vamos para o chão. Eu queria passar uma sequência que eu acredito que ela vai englobar tudo que a gente viu até agora. Eu vou explicando ela e aí vocês vão perceber que ela guarda na composição princípios dos outros dias, quem já está acompanhando as lives nos outros dias. Lembram, né, disso? Do parapeito, lembram disso? Então, o primeiro movimento dessa sequência seria fazer uma flexão lateral aqui, sem deixar cair completamente o pescoço e tentar relaxar. Percebeu? Eu não estou até a cintura, eu estou aqui na minha cintura escapular. Em seguida, eu mantenho essa posição e eu desço meu braço até a altura do meu ombro, com a palma da mão para baixo. Em seguida, eu viro a palma da mão para frente e é a ponta dos meus dedos que me puxa a cintura escapular para o eixo. E é a ponta dos meus dedos que desloca a minha cintura escapular para o lado, mas a minha pelvis fica ali no lugar. Então eu vou passar pela diagonal e vou lá para outra diagonal. Esse movimento da minha mão faz com que eu mude de direção. Então eu chego aqui num pequeno volume, que é um volume aqui de cintura escapular com os joelhos um pouquinho dobrados. Eu posso botar a mão na minha barriga e eu vou fazer um volume um pouquinho maior, que vai até a cintura, fazendo que o topo da minha cabeça fique em direção à palma da minha mão. E então, a palma da minha mão vai puxar o meu tronco e eu vou fazer uma mesinha de 90 graus. Eu dou essa informação aqui para minha barriga e eu subo. Chegando aqui, eu vou fazer uma dobra só nessa extensão de cintura escapular. Aí eu vou voltar para o eixo. Vou dobrar pescoço, subir. Cintura escapular, um pouquinho de plié, subir. Cintura, subir e todo o tronco. Quando eu chegar aqui dessa quarta vez, eu continuo a curva, deixando o meu quadril de frente para a diagonal e torcendo a minha cintura escapular para a outra diagonal, isolando essas duas partes.
completa a curva, lá, e deixa o braço cair pesado. Uau! Deixa esse movimento pendular terminar, até que esse impulso termine. Esse é o movimento. A gente vai passar tudo pelo outro lado. Depois nós vamos tentar fazer ele mais fluido com uma música, certo? Vamos estudar para o outro lado. Então, toma uma certa distância aqui. Primeira composição pode pensar no braço aqui na altura do ombro, e eu tenho uma inclinação lateral aqui da cintura escapular, e como se alguém estivesse segurando o meu pulso lá. Isso faz com que eu solte o meu braço aqui. Solte. E não pendo a cabeça. Aí eu mantenho essa posição da cintura escapular e volto o braço. Com a palma da mão para baixo. Viro a palma da mão para frente. Lateral. Diagonal. E trago esse volume para outra diagonal. Nesse momento eu estou nessa curva pequena, que é de cintura escapular, mas os meus joelhos dobraram. Eu coloco a mão na minha barriga, eu me aproximo um pouquinho mais do chão, dobrando até a cintura, fazendo com que a cabeça vá em relação à palma da mão. Daqui eu só espicho. Espicho e faço essa pequena mesinha de 90 graus. Minha mão continua dando esse indicativo de trazer de volta. Quando eu chego aqui, tem essa pequena extensão, é quase como para pegar um impulso. Volto ao eixo e, sem dobrar os joelhos, cabeça. Volta. Cintura escapular. Volta. Cintura. Volta o tronco inteiro. Bom? Tá. Tá. Pelvis continua para aquela diagonal, cintura escapular vai virar lá para outra. Termina o círculo, deixa o braço cair pesado. Aproveita esse movimento pendular até que o braço tenha a energia para mover, não trava ele, até zerar. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aí. Vamos fazer juntos? Vou botar uma música para a gente experimentar. É bem gostoso. Vocês puderam perceber que tem várias coisas que a gente trabalhou nos outros dias, todas essas dobras aqui, as tridimensionalidades do movimento, seccionando a nossa coluna em várias partes, brincando um pouquinho já com os pesos. Então, por isso que eu digo, eu chamaria isso de uma sequência de movimento, mas na verdade é uma síntese de tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Pena que a internet me dá uma aflição, porque eu sei que não são as mesmas pessoas das aulas anteriores, algumas são. Mas então é isso, né? Eu tento recuperar um pouquinho os princípios, enfim, mas a gente está seguindo aqui. Então eu vou convidar vocês a fazerem esse protocolo de movimento, essa pequena coreografia, mas pensando que dentro de cada movimento tem um monte de detalhe que a gente já visitou nos outros dias. Peraí. Vou botar um Spotify aqui para nós. E vamos começar? Relaxa o braço daqui até a altura do ombro, palma da mão para frente, puxa, eixo, desloca.
lá pela diagonal, chega na outra. Coloca a mão na barriga e desce um pouquinho mais. Puxa. 90 graus. Estou sentada, né? Subir. Pequena extensão. Peso leve, só a cabeça. Vai aumentando. Cintura escapular. Até a cintura agora. Um pouquinho mais pesado o tronco. Uou! Dá até um saltinho, né? Deixa a pelvis lá. Vira a cintura escapular. Continua. Inspira. E soltou. Deixa zerar o movimento. Aproveita esse impulso. Ok? Outro lado. Aqui. Tô tentando pegar as duas câmeras do Instagram e do Face. Aqui. Eu vou inclinando a cintura escapular até ficar com esse braço lá em cima, como se alguém estivesse me segurando. Isso faz com que eu solte o peso. Eu desço o braço. Palma da mão para baixo. Palma da mão para frente. Puxa. Desloca a cintura escapular lateralmente. Diagonal. Outra diagonal. Mãozinha aí na barriga. Baixa um pouquinho. Mesinha. Subir. Inspira. Pequena dobra para trás. Pequena extensão. Pescoço. Inspira. Cintura escapular. Cintura. Terra embaixo. Vou. Mantenha a pelvis para aquela diagonal e a cintura escapular lá para a outra. Termina o ciclo. Inspira e solta pesado o braço. Deixa. Agora vai entrar uma variação, uma música do Satie, tocada ao violão e ao piano. Nós vamos voltar para a caminhada, ok? Essa música é da coreografia Solitude, da Eva Chu. Perceba essa transição do peso. Percebe o calcanhar, borda externa, minguinho, dedão, todos os dedos. Respira. Sente a primeira pisada do calcânio. Sente o pé desdobrando. Sente a aderência dos dedos. Viram? A gente está fazendo uma simples caminhada. Olha o drama. Esse pé, quando ele está bem aberto no chão, e tudo aquilo que a gente pensou antes da conexão aqui, começa a conferir liberdade para eu demorar um pouquinho mais as transições, para liberar uma perna da outra. Importante lembrar desse relaxamento. Pode acelerar um pouquinho a marcha, para frente e para trás. Tenta manter a percepção dos pés e essa maleabilidade da cintura escapular. Tenta acelerar um pouquinho.
Inspira. Vamos fazer farelinho com as mãos agora. Como se fosse uma massagem nas palmas. Pequeno gesto. Como se nós segurássemos um pequeno peso. Esse pequeno peso vai ficando um pouquinho mais pesado. E a gente vai trazer, pensando numa forma fluida, pensando talvez numa água, vamos tomar um banhinho disso, ó. Alarga os dois braços. E vem compactando um pouquinho mais de tensão nas mãos. Continua caminhando. Agora como se vocês estivessem segurando uma pequena caixa. Uma pequena caixa. A caixa inverte. Inverte. A caixa se alarga e fica pesada. A caixa se compacta e fica leve. Fica tudo mais leve. Eu vou chegar aqui e pensar numa pequena bacia d'água. Vou pegar essa água e dar uma lavadinha no meu rosto. Pescoço, respira, solta os ombros, inspira, suaviza os braços, movimenta os olhos, e vai zerando esse movimento, vai terminando ele. Até que só reste a inspiração e a expiração. Gente, hoje a gente foi um pouquinho mais longe. Algumas camadas que dentro da pesquisa tem um item lá que diz que a gente testa os limites entre o que é o aquecimento e o que seria um material composicional, um material possível de ser utilizado numa composição coreográfica, numa obra em dança. Então, quais são esses limites? Que camadas que eu preciso... É como se fosse um movimento tratado. É como se eu colocasse mais um forro por cima, mais um forro por cima. E isso tem muita relação com o que a gente pensa durante o movimento, ou com o que nós estamos imbuídos. Por isso que tem tanta metáfora quando a gente vai movendo. Então, essa questão de imaginar que nós estamos mergulhando a mão numa bacia e pegando a água, é bem interessante de realmente fazer essas experiências. Por exemplo, estar na praia, ou estar numa piscina, ou uma banheira, de perceber essa densidade. Vai no mesmo caminho do que nós fizemos ontem, de pegar a bola embaixo do braço, lembra? Pegar a bola embaixo do braço para ter essa noção desse volume.
né? Porque no momento que nós soltarmos a bola, eu não tenho só essa armadura de braço, eu tenho essa noção de volume. Isso acontece com várias coisas e hoje a sugestão que eu dei foi desse trabalho com a água. Tem um trabalho meu que é Um Corpo Bem de Perto, que tem uma ação que eu encho isso aqui de água e esvazio. Essa ação sozinha chama Daquilo que se esvai. Então, quando eu fiz isso, que foi no meu mestrado em artes visuais, eu discutia os gestos úteis e os gestos inúteis. Eu dizia que isso é um gesto inútil, né? O que é útil? E qual a serventia disso, de encher e esvaziar? E para mim isso era muito metafórico da própria existência, né? Daquilo que se esvai. Então o título, ele é meio tautológico, meio enigmático, mas ele quer brincar muito com isso. E onde é que eu quero chegar? Nesse trabalho eu também tenho uma bacia com água. E essa informação tátil da água, com toda essa ação que eu fiz repetidas vezes, ela modificou muito o padrão do meu movimento. Essa ação me trouxe elementos para eu poder sugerir para as pessoas algumas outras estratégias para se chegar num movimento um pouco mais fluido, um pouco mais denso e com essa sensação mesmo de água, de escorrer. Então, essas experiências táteis, eu repito, elas são formativas, elas são informativas e elas conseguem fazer com que a gente crie muitas metáforas, depois quando a gente está à ausência do objeto ou do elemento, para que isso nos ajude a recuperar uma certa sensação, uma certa sensorialidade e também nos ajude a dar indicativos para outras pessoas conseguirem acessar esse gesto, esse movimento. É como se nós estivéssemos nos contando alguma história e às vezes essas histórias são muito abstratas, né? Elas só nos remetem a alguma ação, mas elas deixam de ser abstratas no momento em que vem, né? Que o gesto vem para fora e aí tem todo o milagre da recepção, né? Quando a gente larga esse gesto para o mundo, ele não é mais nosso. Então, mas aqui eu estou pensando nessa camada que nos cabe pensar e nessa camada também que nos cabe modular a partir das experiências que nós temos com essas práticas diárias, né? Eu acho que era esse o recado de hoje. Então, eu espero que nós tenhamos força, eu espero muito ter força. Hoje eu não consegui responder para a Cláudia e para o João lá do Departamento de Difusão Cultural da URGS qual era a periodicidade desses encontros. Eu não consegui responder porque eu disse, eu não sei, eu penso em fazê-los todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. A semana passada eu fiz no sábado, porque foi a primeira semana. Mas eu não sei, eu penso por enquanto em estar aqui às 6h30, para que a gente possa mover. Amanhã eu gostaria que a gente retomasse essa sequência, talvez até no banco, né? Ela fica linda no banco, fica muito interessante. E a gente pode de repente amanhã fazer uma vez sentado, uma vez em pé e uma variação talvez dos mesmos braços sentados no chão. Quem sabe, né? Quem sabe a gente chega em tudo isso. Então, era isso. Obrigada pela companhia, pelos feedbacks e pelos feedbacks inbox que eu estou recebendo. Essas aulas estão viajando um pouquinho pelo país. Estou reencontrando alunas, alunos de outros tempos, outras cidades e encontrando pessoas que eu não conhecia ainda, que também não conheciam o meu sistema de trabalho. Um abraço, abraços, vamos nos fortalecer. Se ficarem muito tensos, caminhem para frente e para trás, respirando, certo? Depois eu vou tentar copiar o link dessa música que eu usei hoje para colocar lá nos comentários no Facebook. No Facebook eu deixo ele fica gravado ali no Instagram, fica só por 24 horas e não abre para eu comentar.
Eu estou optando por essas duas maneiras de distribuição por enquanto. Fiquem bem. Tchau. Vou encerrar aqui no Insta e no Face.